E aí, fellas, tudo bem? Hoje, agosto de 2016, a Irlanda é o país mais barato para aprender inglês no exterior. Além de ser o país que tem as maiores facilidades para tirar o visto de estudante, é o país que permite o estudante brasileiro trabalhar no exterior enquanto ainda estuda, e é o país que você encontra mais informações na internet. Você encontra poucas informações falando sobre as coisas que talvez você possa não gostar quando você estiver morando na Irlanda. Nós tivemos várias experiências, conhecemos muitas pessoas, a gente ajudou e ajuda muitas pessoas a virem estudar na Irlanda. Há pessoas que chegam na Irlanda e, apesar de todos esses problemas que eu vou falar, não trocam esse país por nada, mas tem pessoas que chegam aqui e não aguentam essa pegada. Sim, gente, a Irlanda é um país pequeno, mas primeiro vamos lembrar que, apesar de pequeno, a Irlanda é o país que teve o PIB que mais cresceu em 2015. Além de tudo, a Irlanda é um país que mais cresce economicamente no mundo em 2016. A capital da Irlanda é Dublin. Só que Dublin não é uma capital com aquelas que a gente está acostumado no Brasil, né? São Paulo, Rio de Janeiro. Dublin é uma cidade pequena, porém já ultrapassa aí milhões de habitantes. No condado de Dublin, a cidade de Dublin é uma cidade relativamente compacta com o que a gente está acostumado. E por ser capital, é a preferência de pessoas do mundo inteiro que buscam a Irlanda para ganhar algum dinheiro, para se realizar profissionalmente, já que a Irlanda se encontra nessa posição econômica. Então, não é pouco comum você encontrar casas de 2 quartos com 10 pessoas morando na mesma casa. Geralmente você vai lá e você vê casas assim com quartos com 2, às vezes 3 beliches. É comum as meninas, inclusive, publicar vagas de um espaço na cama. Sim, existem quartos que tem uma beliche e uma cama de casal, onde as meninas podem alugar a mesma cama. Pessoas que dormem na sala, tudo por conta da saturação de imigrantes que chegam todos os dias de partes diferentes do mundo todo. Às vezes a geladeira aqui tem 1 metro, às vezes até parece mais um frigobar. Agora imagina você ter que dividir espaço na geladeira com 10 pessoas na casa. Não é fácil. A gente também vê muitas pessoas dizendo que a Irlanda não é um país moderno, né? Mas que modernidade essa pessoa busca, né? Realmente, a Irlanda, o Brasil, se você for ver em arquitetura e estrutura, o Brasil pode ser mais moderno do que a Irlanda. É que às vezes as pessoas têm aquela ilusão de quando sai do Brasil para ir para um país de primeiro mundo, tudo que ela espera é encontrar algo parecido com o que ela via nos filmes, né? As ruas todas bonitinhas, os jardins, a grama paradinha, tudo pintadinho, luminosos, uma arquitetura moderna, porque é um país de primeiro mundo. Porém, a Irlanda está na Europa, que é um dos continentes mais antigos do mundo. E como todo bom europeu, eles prevalecem as características tradicionais do seu país. Então, às vezes você pega fotos assim de 1920, 1930, aquelas fotos em preto e branco bem antigas, você olha a mesma rua. Hoje em dia, as mesmas casas estão lá do mesmo jeito há quase 100 anos atrás. Então, realmente, aqui tem muita casa antiga. Óbvio que existem casas novas, existem construções novas, porém, os irlandeses, eles dão muito valor às características europeias, das características irlandesas mesmo, que é um pouco diferente com o que você pode encontrar no UK, por exemplo. São outros tipos de arquitetura. Existem casas com mais de 100 anos, obviamente com o tempo eles vão reformando aquela casa, vão avançando conforme a tecnologia vai avançando, troca a parte elétrica, coloca novos sistemas de aquecimento, etc. Quando você vai passear, você sai pelas ruas, sai à noite, realmente você não encontra tantas coisas assim modernas, igual você pode encontrar no Brasil, Austrália, Estados Unidos. Realmente aqui, por exemplo, os pubs, né, que é conhecido mundialmente como um atrativo à parte na Irlanda, os pubs mesmo não existem luminosos, né? Eles são feitos todos de madeira, desenhado à mão, a fachada pintada à mão,
né? Aquelas madeiras bem antigas, você encontra pubs aqui com mais de 300, às vezes pubs com mais de 500 anos. E isso, inclusive, você encontra até em shopping center, você vai olhar assim, aquela fachada de madeira pintada à mão. Porém é o seguinte, a Irlanda não é um país tão moderno nesse sentido, mas a Irlanda não é um país atrasado. Não é à toa que grandes empresas de tecnologia estão investindo na Irlanda. A Irlanda, para quem não sabe, é a bola da vez hoje em dia em tecnologia. Então, para quem é da área de TI, grandes empresas como HP, Google, Facebook, Apple estão abrindo vários estabelecimentos aqui na Irlanda. Então é óbvio que, apesar da Irlanda manter a sua característica tradicional antiga, a Irlanda também não está tão atrás assim. Os irlandeses têm preconceito com os brasileiros? O que às vezes a gente ouve dizer por alguns brasileiros é que assim, por exemplo, às vezes o cara vai lá tentar um trabalho, aí ele vai, enfim, fazer uma entrevista e tem ele e tem um irlandês. Aí ele ficou sabendo que o irlandês foi contratado, ou um europeu mesmo, foi contratado e ele não. Mas quais são as condições que esse brasileiro foi buscar emprego? Ele disputou uma vaga que ele já tinha experiência? Como que está o nível de inglês dele? Vamos dar um exemplo. Se eu fosse um empregador no Brasil hoje e viesse um brasileiro que fala português perfeito, escreve muito bem em português, e um boliviano que não fala bem português, também não sabe escrever em português, aplicou para a mesma vaga. O brasileiro que tinha experiência e sabia falar português, obviamente vai ter uma preferência, porque ele está naquele momento mais preparado do que o boliviano. Estaria eu tendo preconceito com o boliviano? Não. A situação podia ser invertida. Hoje em dia, tem muitos brasileiros, e vocês sabem disso, a gente recebe mensagens todos os dias de pessoas que têm muita dificuldade em escrever em português, entendeu? Então agora, se você vem para a Irlanda para conseguir um emprego, essas são as duas principais condições que você tem que levar em consideração. Falar um bom inglês, saber escrever inglês e ter experiência naquilo que você está buscando. Existe sim trabalho na Irlanda, é difícil como no Brasil e qualquer outro país, porque é um país economicamente bem estabelecido e muitas pessoas vêm para cá disputar trabalho. Claro que existem empresas, às vezes lugares que precisam de pessoas para trabalhar apenas part-time, e isso é muito comum aqui, tá? Então, emprego você consegue, porém não é tão simples. Existem essas duas condições que você sempre vai ter que levar em consideração. Isso é uma coisa até meio que engraçada, porque se você vai por intercâmbio, o que você vai fazer é aprender inglês. Você vai procurar tentar se relacionar com pessoas para falar em inglês. Então as pessoas nos procuram pedindo: olha pessoal, eu quero estudar na Irlanda na escola que não tenha nenhum brasileiro. Tá, a gente vai lá, consegue uma escola que tem um brasileiro. Ok. Quando a pessoa chega aqui para o intercâmbio, ela tem lá na sala dela 12 pessoas de outro país e o brasileiro está numa outra sala. 2 meses depois, você encontra essa pessoa e descobre que ela fez um amigo. Adivinha quem? Pois é. E adivinha com quem ela foi morar? Pois é. E adivinha se ela fala inglês? Então assim, mas os europeus não são muito frios? Não, eles são diferentes, é uma cultura diferente. Os europeus, aliás, não só europeus vêm estudar na Irlanda, pessoal da Ásia, da Arábia, vem pessoas do mundo inteiro estudar aqui, né? Então assim, é sim possível se relacionar com essas pessoas, só que é muito mais confortável para o brasileiro numa situação dessa, onde ele não conhece nada nem ninguém e nem muito menos falar inglês, é muito mais confortável ele ir no lugar onde é mais fácil, com os brasileiros. Então isso é uma coisa que é realmente difícil. Não é porque você vai estudar numa escola que só tem um brasileiro que você não vai se relacionar com um brasileiro. E isso é possível sim, você manter uma relação com pessoas de outros países, mas tem que manter o foco. E por último, o vilão dos vilões aqui na Irlanda. Todo mundo deve saber que na Irlanda faz frio. Sim, mas não é esse frio que você está pensando, não. Aqui na Irlanda fazem 7 meses de frio e 5 meses de muito frio. Faz muito frio na Irlanda, tá?
a Irlanda não é um país que passa dos 20, 25 graus. O nosso verão, esse ano, 2016 e 2015, ficou na casa dos 15, 16 graus os dias mais quentes. Claro, chegou a 21, mas foi assim, um dia. Por que que isso acontece? Pela localização da ilha da Irlanda no oceano, é um país que está sempre nublado, sempre nublado. Então você vai sair nas ruas e você vai se deparar sim com um país cinza. Não é só o céu que é cinza. As calçadas são cinza, muitas casas são cinza. Então essa é a média do clima, das condições climáticas na Irlanda. O sol só sai de vez em quando. E é uma alegria, óbvio que a Irlanda quando tem sol é simplesmente mágico. Mas tem que aproveitar os poucos dias de sol. Infelizmente, a chuva é algo que realmente acompanha e atormenta as vidas dos brasileiros, né? Porque a chuva não é uma chuva tropical igual a nossa, aquela chuva gorda, gostosa. Aqui é uma chuvinha bem fininha, quase que não molha, quase. Porém, ela vem acompanhada de ventos que a média da velocidade do vento aqui na Irlanda é de 20 km por hora. Parece pouco, mas 20 km de vento faz com que você vá daqui até a esquina e chegue ensopado. Calça molhada, luva molhada, cara molhada e guarda-chuva também não funciona. Pode esquecer porque o vento tem dias que chega a 35, 40, às vezes passa de 50 km por hora na tempestade. Não existem casas que voam, nem acidentes, desastres ecológicos como a gente vê nos Estados Unidos e em outros países, tá bom? Mas é algo que vocês devem sim levar em consideração antes de fechar o seu intercâmbio, tá bom? Porém, vocês não precisam assim também ficar com a pulga atrás da orelha desse jeito, porque você pode se esquentar nos lugares. Lugares públicos são todos aquecidos. Ônibus, pub, bar, restaurante, shopping, todos os lugares têm aquecimento. Mas vamos considerar que a energia elétrica, para quem mora aqui, é caro. Tá? Então o aquecimento dentro de casa ele é meio que racionado. As pessoas ligam 1 horinha, desliga daqui 4 horas, liga mais 1 horinha. Então sim, mesmo com aquecimento dentro de casa, a gente fica de moletom, às vezes de gorro, às vezes de cachecol, embaixo da coberta assistindo televisão, porque é frio também dentro de casa, mesmo sendo preparado para o inverno, tá bom? Então é isso, gente. A proposta desse vídeo é preparar vocês para um intercâmbio na Irlanda. Falta um pouquinho mais de informação, né? Principalmente para quem vende intercâmbio, são os que mais fornecem informações pela web, falam das coisas boas, mas esquecem de preparar o intercambista para chegar aqui e aguentar esse baque. O intercâmbio na Irlanda é o mais acessível. Tem muitas pessoas que vêm para cá para se preparar para o idioma, depois vão fazer universidade no Canadá, que é mais barato do que a universidade aqui. Tem pessoas que fazem intercâmbio aqui e vão para Nova Zelândia. E aí, informações sobre todos esses países você pode encontrar na nossa fanpage no Facebook, tá? Acessa lá ou enjoyintercambio.com, que todos os dias nós compartilhamos coisas sobre intercâmbio. E se você já está aqui na Irlanda e tem outras coisas que você não gosta daqui, a gente quer saber. Para a gente fazer um próximo vídeo, deixa aí nos comentários, ajuda a gente dando o seu like e compartilhando para aquele amigo seu que está indo para a Irlanda fazer intercâmbio, para ele não entrar numa roubada. Tá certo, gente? Espero que esse vídeo tenha ajudado. A gente se vê no próximo. Um abraço. Cheers!